Primeira coisa, eu sei que alguns aqui já me conhecem porque são de longa data, né? Eu também cumprimento os meus outros amigos e pastores e líderes aqui da Bethesda, que eu tenho um grande carinho. Eu já estive aqui, acho que tem uns 5 anos, talvez 6, não sei exatamente quando. Então, alguns pode ser que já tiveram algum contato comigo, outros pode ser que estão me vendo pela primeira vez. Então, de uma forma bem resumida, eu vou falar 3 coisas ao meu respeito. Primeira coisa, eu sou apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Então, nós já nos identificamos. Segunda coisa, eu sou apaixonado pela minha família. Você viu aí na apresentação que eu sou casado, e muito bem casado, já são 13 anos ao lado da Lorena, 13 anos casado, porque a nossa história começou antes disso, então não sou tão novo assim, né? Sou pai também de 3 filhos, o João, o Pedro e o Felipe. Você que está aqui na frente, como é que você chama? Joaquim. Ô Joaquim, quantos anos você tem? Uau, bate aqui, Joaquim. Esse ano, o João, de 7 anos, meu filho, foi batizado com o Espírito Santo. Imagina o pai, a alegria, quando eu estou dirigindo o carro, e ele conta para mim assim: pai, na conferência eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei: como assim, meu filho? Ele falou: eu comecei a orar em línguas, e começou a orar em línguas dentro do carro. Eu falei: filho? E ele falou: eu fui cheio do Espírito Santo, pai. É assim como Joaquim, sentado à frente, buscando a Deus. E eu posso dizer para vocês, eu não tive uma família que me levasse para frente. Eu não fui criado num lar estruturado e com os valores cristãos. Mas graças a Jesus e pela sua palavra, Ele me deu todo o fundamento, me deu todos os parâmetros, o caminho que eu devo seguir, a maneira que eu devo conduzir o meu casamento e a minha família. Eu posso dizer para você, com alegria, eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha esposa é pastora junto comigo, nós pastoreamos a juventude da Central, são milhares de jovens para a glória de Deus, e temos um encargo hoje. Eu posso dizer para os líderes, aqui é uma reunião de líderes, sabe qual é talvez o maior presente que você pode dar para a sua célula? Sabe qual é o maior presente que você pode dar para essa cidade? É uma família estruturada, é um casamento bem sucedido. Por isso, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo a sua família, e se tem alguém aqui que ainda não constituiu a sua família, receba também essa graça do Senhor. Eu estou sentindo falta de alguns jovens aqui, ô pastor, cadê os jovens aqui? Esses jovens estão lá no fundão, lá, meu Deus, eu tenho uma unção na minha vida de casar cedo. Eu casei com 21 anos. Alguém quer receber essa unção aí? Não quer receber? Você quer receber? Receba. Eu sou apaixonado pela minha família. Será que vai funcionar eu ficar aqui? Vocês acham aí da mesa de som? Eu estou atrapalhando? Não, está tranquilo? Posso continuar? Não está. E a terceira coisa que eu vou dizer ao meu respeito é que eu sou apaixonado pela minha igreja. Apaixonado. Quando eu falo de Jesus, eu me emociono. Quando eu falo da minha família, eu me emociono. E toda vez que eu falo da minha igreja, eu também emociono. Por quê? Porque a minha igreja, ela é assim, ela é mesmo o DNA da Bethesda. Nós caminhamos dentro de uma mesma essência do corpo de Cristo. E nós entendemos, graças a Deus, há mais de 20 anos, que a nossa igreja não deve ficar fechada num prédio, ainda que tão bonito como esse. Que a nossa igreja não deve depender de um único púlpito, ainda que emana palavras tão substanciais a partir daqui, necessárias, mas a igreja que entendeu que cada crente é um ministro, que cada casa é uma extensão da igreja,
e potencializou, e formou, e levantou cada cristão para viver na perspectiva correta, porque a vida cristã não é só receber. A vida cristã é receber, celebrar, fala receber, celebrar, viver e compartilhar. Não pode parar na gente, não pode parar no pastor, não pode parar em você. Nós entendemos que o crente não pode só receber, Joaquim. Tem que receber, mas depois tem que ir lá para a escola e multiplicar, e alcançar os amigos que estão lá. Nós entendemos que nós temos que receber aquilo que Deus ministra na nossa vida, agradecer, viver, mas compartilhar. E com isso nós abrimos, você conhece talvez um pouco da história da Central, nós abrimos os primeiros 15 grupos, e hoje já são mais de 2.000 para a glória de Deus. Nós éramos 350 pessoas, e hoje somos mais de 14.000 pessoas para a glória de Deus. E eu sou daqueles que grita glória a Deus mesmo. Por quê? Porque eu faço parte daqueles que foram alcançados. Eu faço parte daquele que estava distante. Eu faço parte daquele que talvez não entraria num prédio, ainda que tão bonito como esse. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por essa estrutura que Deus deu para vocês? Olha que presente. Que alegria. Mas tem gente que não entra aqui. Mas na nossa casa é diferente. O pastor Ricardo prega muito bem. Já pregou lá na Central. Gosto de ouvir ele falar. Mas tem gente que não vai ouvir ele. Mas tem gente que vai te escutar. Tem gente que escuta aqueles que relacionam com ele, que se tornaram amigos, que eles confiam. E foi assim que eu fui alcançado. Não entraria num prédio, não escutaria o meu pastor, mas uma pessoa comum. Eu fui ali alcançado. Eu não sei se eu já dei meu testemunho aqui, pastor. Eu não sei se eu devo dar meu testemunho também, mas vou resumir. Eu vivia bem longe de Deus. Eu, infelizmente, comecei a usar droga, Joaquim, com 13 anos. 13 anos. E quem me apresentou a droga foi um menino de 12 anos. Por isso, o Joaquim está fazendo muito bem de estar aqui. Adolescentes precisam escutar, precisam se posicionar. Por quê? Porque ninguém de 7 me ganhou para Jesus. Ninguém de 12 me ganhou para Jesus. Pelo contrário, com 14 eu fui para o crack. Olha que coisa louca. Com 15, cocaína, êxtase, LSD e ladeira abaixo. E o que eu aprendi, porque como lá em casa, minha mãe foi muito bem sucedida, mas ela quebrou. Ela tinha um mini shopping na cidade, ela foi próspera. Mas ainda que seja próspero, se não escuta a palavra e não pratica, a casa está na areia. Quando vem a tempestade, cai. Dinheiro nenhum vai sustentar uma vida de pé durante toda a nossa jornada. O nosso fundamento tem que ser o Senhor, e não era lá de casa. E aí eu aprendi, minha mãe muito trabalhadora, a trabalhar. Eu já fui daqueles de pôr empada na bandeja para vender na rua. Carrinho de picolé. Eu aprendi a trabalhar, tem que trabalhar. Desde os tempos, olha que esse versículo que poderoso. Desde os tempos de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. Tem gente que está confundindo graça, o oposto de graça é mérito. Não é trabalho, não é esforço. Então, graça é pela graça, significa que não é o seu mérito, mas não significa que você não tem que cooperar e fazer a sua parte. Eu aprendi a fazer a minha parte, só que o que aconteceu? Como eu não tinha os valores, eu infelizmente comecei a pegar aquilo que eu tinha aprendido então e a transformar em vender droga. Aí comecei a vender pequenas quantidades para vender grandes quantidades. É o resumo do resumo, 2 passagens pela polícia. Overdose. A situação ficou tão tenebrosa que tinha que ser terapia de dependência química. Tem gente que eu conto e fala, não acredito. Não, isso não é verdade. Por quê? Porque graças a Deus, numa casa,
Um crente comum, pela primeira vez, foi numa casa com 18 anos, me apresentou o evangelho. Foi numa casa. E o evangelho, ele é tão poderoso que quando plantado numa vida, tem poder de transformá-la, a ponto de você falar, não, eu não acredito. Você acredita que eu tinha dread? Você fala, eu não acredito, não, eu deixei meu cabelo crescer. E sentei numa cadeira que eu usava droga, infelizmente, antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. E aí pegaram um pente fino e rasparam no meu cabelo, até ele ficar bem denso, pega uma agulha e costura o próprio cabelo, o cabelo no cabelo, e faz os tufos de dread. Então eu achava maravilhoso, e usava os dreads. Eu não usava uma blusa assim florida, eu usava uma blusa, não usava uma blusa escrita Jesus, eu usava uma blusa indiana, uma blusa dos deuses indianos, uma blusa lá meio Bob Marley, né? E sabe o que é interessante? Mesmo eu dando todos os sinais de uma vida longe de Deus, ninguém pregou para mim aos 14. Cadê os adolescentes aqui? Ninguém pregou, está dormindo os adolescentes? Para explicar, ninguém pregou para mim aos 15 anos, ninguém pregou aos 16, ninguém. Eu sou indignado, por isso eu tenho a maior alegria de hoje liderar jovens, liderar adolescentes, e hoje Deus está queimando meu coração por essa geração, porque quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque nós precisamos levantar o Joaquim com 7 anos para testemunhar, para poupar um outro Léo de ir para esse destino. Levantar os de 12, eu fiquei super feliz. Cadê sua filha? Está liderando com 14 anos, é isso mesmo? Eu fiz uma dedicatória para você aqui, ó. Então, eu fico super feliz, por quê? Porque vai alcançar uma menina de 13, vai alcançar uma menina de 14, vai impedir ela de ir para o caminho da destruição. E eu estou dizendo para você tudo isso, e entrei no meu testemunho para dizer, ama Central. Por quê? Porque é uma igreja em célula. Porque é uma igreja que não depende só dessa estrutura, não depende só desse púlpito do pastor, mas faz de cada crente um ministro, cada crente um pastor, cada crente um evangelista, cada crente um discipulador, cada casa uma extensão da igreja. É nesse ambiente que nós vamos alcançar as pessoas. E ali eu fui alcançado, e sabe o que aconteceu? Eu fui transformado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, e não tem como receber o Espírito Santo de Deus e continuar vivendo da mesma forma. Não tem como ter o Deus Todo-Poderoso dentro de você e você viver do mesmo jeito. Então, às vezes, nós temos que avaliar a experiência que nós tivemos. E na palavra de Deus, em 2 Coríntios 13, 5, se não me engano, vai dizer assim para nós, prove, ó. Não. Às vezes passa pela prova, mas prova mesmo para ver se você está na fé. Tem gosto de Jesus aí? Avalia para ver se Cristo habita verdadeiramente em vocês, porque não tem como receber o Espírito Santo de Deus e não ser transformado. Eu fui, passei a estudar, formei em 2 faculdades, reconciliei com a minha família. A minha mãe olhou para a minha vida e falou, sua vida me fez apaixonar por Jesus. Hoje ela se prepara para ser uma missionária, já está no 3º ano de um dos cursos dificílimos de uma faculdade presbiteriana, onde ela vive internada lá, porque ela diz, eu vou viver como uma missionária, minha vida vai ser dedicada a servir a Deus. Ela que viveu longe de Deus a maior parte da sua vida. Isso é o que? Uma transformação que Deus faz, né? Eu até os meus 18 anos, eu nunca tinha lido um livro, porque não tinha essa curiosidade dentro de mim. Minha vida era desregrada, era indisciplinada, era desfocada, era sem propósito, era o carpe diem, era vamos viver e pronto. Eu entendi que a nossa vida tem um propósito, eu entendi que nós somos chamados para algo, e comecei a ler, não tanto quanto o pastor Ricardo, que é a minha inspiração em liderança. É ele que me dá as dicas dos livros que eu tenho que ler. É ele que fala, já leu esse, Léo? Tem que ler esse. Mas já enchi minha biblioteca, lá tem uns 1000 livros.
uns 1.000, contando com os digitais, porque hoje nós estamos na era do digital, né? Então, eu comecei a ler, e hoje, pela graça de Deus, além de pastor, né, principalmente marido, pai, né, cristão, pastor, eu tive a graça de escrever 2 livros. 2 livros. E o primeiro livro, vou apresentar para vocês, vou compartilhar um pouco aqui. Células Excelentes. Esse livro aqui é um guia prático para um pequeno grupo extraordinário. Uma das minhas formações é administração de empresas, então eu sou uma pessoa bem assim, prática, ação, entendeu? E aí, o que nós vamos fazer? Então o livro, olha só como ele é. Ele é bem prático, ele tem um conteúdo, ele tem uma inspiração, ele tem um ensino, mas ele te move para a ação. Eu digo que esse aqui é um guia prático para todo cristão ser poderosamente usado por Deus. Se você quer ser usado por Deus, esse é o livro que você precisa não apenas ler, mas praticar. Escrevi esse livro. Esse livro eu escrevi depois de já ter formado 200 líderes. Esse livro eu escrevi depois de muita experiência na liderança celular, muita experiência de lidar com os grupos e com as pessoas. E também eu compilei aqui as boas práticas dos meus 10 anos de ministério pastoral, todos eles na Central, a igreja em que eu me converti, me tornei um líder, um supervisor, um coordenador, um pastor. 10 anos que eu estou lá como pastor. Então, desde 2005, eu conto aqui também os princípios e práticas que levaram a Central a sair de uma igreja de 350 pessoas para 14 mil, de 15 grupos para 2 mil. Então, você pode ter acesso a esse material. E esse aqui eu vou falar mais dele à noite, eu não vou nem gastar um tempo aqui. Esse aqui é o livro é um livro que ele foi precedido pela maior experiência que eu tive com Deus na minha vida. É esse livro aqui. Esse livro aqui é a experiência que eu tive com Deus. Deus falou para mim, eu agradei desse material. E esse livro eu escrevo sobre a prioridade da presença de Deus. E proponho também uma prática, uma jornada na presença de Deus, com ações práticas para te levar mais perto de Deus. Então eu falo dele depois. Tudo isso para dizer para vocês, ei pastor, você conhece pastor, né? Para dizer para você que eu amo Jesus, para dizer para você que eu amo a minha família, e para dizer para você que eu amo a minha igreja, que é uma igreja em células, e por conta dessa igreja em células, eu fui alcançado, e através da obra de Deus na minha vida, quanta coisa aconteceu, quantas pessoas, quantas famílias, a minha própria família, quantos jovens foram alcançados, quanto de Deus foi transmitido, através de quê? De Jesus, sim, mas de uma igreja que decidiu viver a igreja de verdade. De uma igreja. Então, sabe o que eu preciso te dizer? Eu preciso te dizer que você precisa estar convicto, persuadido, tomado de clareza e de entendimento, de que o que vocês estão fazendo não é moda. O que vocês estão fazendo não é uma estratégia simplesmente. Se fosse uma estratégia, eu defenderia continuarmos nessa estratégia, porque ela tem se mostrado eficaz lá do Êxodo até os dias de hoje, da atualidade, em todo o mundo. Eu diria, vale a pena continuar, mas não é uma estratégia. Nós temos que entender que nesse mundo de constante mudanças, aí eu vou falar agora um pouco sobre mudanças. Deus falou, fala sobre isso, eu vou falar com todo respeito, porque eu preciso transmitir algo para vocês que na verdade talvez você até já ouviu, talvez Deus até já apontou para você, mas no mundo de mudanças tem coisas que não mudam. E nós estamos celebrando quantos anos? Glória a Deus.
Ainda que você tenha entrado, tenha 6 anos. Ainda que você tenha entrado, tenha 2 anos. Ainda que você tenha entrado, tenha 10 anos. Você está fazendo parte de um mover de Deus. É algo que está sendo construído. E a história de Deus é assim, sempre assim. Vai passando, né? Vai transmitindo. Então nós estamos dando continuidade. E o que Deus está construindo aqui na Bethesda, vamos, eu gosto, você já viu, né? Dá mais uma salva de palmas a Deus pelos 16 anos da Bethesda. Obrigado, Jesus. Agora, olha aqui, olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler com você Daniel 2, 19 a 23. Eu sei que já passaram tantos homens de Deus aqui, e eu fico assim, tentando, o que foi que eles já falaram? Para não ficar repetido. Alguém já leu esse texto aqui ou não? Deus falou comigo, tem que ler esse texto. Eu quero ler esse texto. É uma palavra que eu creio que ela é profética. Uma palavra de Deus. E diz assim, Daniel 2, 19 a 23. Então, o mistério foi revelado. Tem mistérios, irmãos. Tem mistérios mesmo. Mas olha que graça. Olha que coisa extraordinária. Mistérios são revelados. E o mistério foi revelado a quem? Foi revelado a Daniel de noite numa visão. E o que Daniel fez ao ter a revelação do mistério? Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Diga: sabedoria e poder. Sabedoria e poder pertencem a Deus. Querem avançar, serem bem-sucedidos nessa estação, nesse novo ano, querem avançar e serem bem-sucedidos na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no ministério, na célula, na igreja, nesse tempo que Deus te confiou, sabedoria e poder são necessários, e a sabedoria e o poder a Deus pertencem. Então a sabedoria e o poder que você precisa para avançar diante desta estação que Deus coloca diante de você, não é humana, não é sabedoria da sua faculdade, da sua graduação, das suas experiências em todos os anos anteriores, não é o poder da sua força humana, não é o poder da sua capacidade de relacionar, da sua capacidade de superar, não, é uma sabedoria e um poder sobrenatural. E a sequência no verso 21 diz: Ele, Deus, muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Uau! Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Sabe o que eu quero dizer profeticamente para você? Você já sabe, mas eu preciso mais uma vez ativar isso dentro de você. A estação mudou. E olha que profético, nós estamos em 1º de maio, nós estamos no início do 2º terço do ano, nós estamos num dia de começos, nós estamos num dia de início, celebrando 16 anos de história, de obra, daquilo que Deus tem feito através dessa igreja. E o que eu quero dizer para você é que é verdade, num novo ano, a estação muda. É verdade, a roupa de 10, a roupa de 13, a roupa de 15
não cabe em quem tem 16. É verdade, o tempo mudou, a maturidade, as experiências são diferentes. Agora, na nossa nação e em todo o mundo, é notório, é percebido por todos nós que nós estamos vivendo num novo tempo. Nós passamos os 2 mais tenebrosos ou traumáticos anos da história recente. Perdas, mortes, desemprego, crises e consequências vindas disso. Eu não sei se você se lembra, mas em meio a esses últimos 2 anos, nós lidamos até hoje com tensões raciais. Nós estamos agora enfrentando globalmente uma questão de guerra. Acabamos de receber lá na central ontem 4 famílias de ucranianos que estão tentando, e esses conseguiram sair do país. Já mais de 6 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia. E agora eles não estão deixando sair mais. Por quê? Porque antes, com uma identidade, você ia lá na fronteira e você saía. O povo estava desesperado. Agora fecharam as fronteiras. Você quer sair, você tem que ter passaporte. Você vai para tirar passaporte, ninguém tira passaporte. As pessoas não estão conseguindo sair. Uma guerra, o país devastado. E o que eu estou querendo dizer para você? Isso é um sinal de que nós estamos num tempo diferente. E olha os reflexos, a dificuldade de abastecimento, de suprimento, as inflações, a economia. Mas vira para quem está do seu lado e fala: o tempo mudou mesmo. As relações de trabalho mudaram. Não é verdade? Nós estamos falando, eu estou sabendo que o Danilo Figueira falou: vem para o presencial. Não falou? Vem para o presencial. Tem agora uma exaustão das telas. Tem ou não tem? Está cansado de tela. E é uma realidade. Mas ao mesmo tempo que as pessoas estão cansadas das telas, parece que elas estão meio letárgicas. Elas não saem. Então o que eu quero dizer para você? Uma estação mudou. E o discernimento da estação que você está, a revelação dessa estação, a sabedoria e o poder para lidar com ela vai determinar se você vai ter sucesso ou não na próxima temporada. Uma nova estação exige de nós uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade vai impulsionar-nos numa nova atitude. É verdade que as coisas mudaram. O que funcionava em 2019, 2018, não necessariamente vai funcionar em 2022. Você está comigo? Você está comigo? A estação mudou. E se a gente não discernir, a gente não desfruta daquilo que Deus tem para nós. Lembra? Moisés estava tirando o povo do Egito. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito e levando-os para a terra prometida, na jornada, ele batia na rocha, e a rocha gerava água, provisão. Era de uma maneira que adquiria provisão. Como que adquiria? Batendo na rocha. Deus mudou a estação. Agora não é mais para bater na rocha. Agora é para falar com a rocha. Moisés não discerniu que a estação mudou, bateu na rocha. Repare, a estação mudou, mas o líder era o mesmo. As pessoas eram as mesmas. Os problemas eram os mesmos. As reclamações eram as mesmas. Mas a estação não era a mesma. E porque ele bateu e não falou, ele não entrou. Pegou? O que Deus está querendo dizer para você? Nós precisamos discernir. Nós precisamos. Eu fiquei feliz que vai ter um dia, um Summer Day, como é que é? Camp Day, é isso? Camp Day. É um Camp Day
Você sabe o que é isso? Olha que delícia. Você vai para a piscina, você vai descansar. Você está aqui recebendo, semana que vem, o que você vai fazer? Semana que vem eu vou com a minha família, curtir um camp day. Se você não mudar a sua mentalidade, você vai achar que aquilo é trabalho. Aquilo é descanso. E tem gente que não entende o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo com a gente? Sabe o que está acontecendo? Nós viemos de 2 anos de muita exigência. Aliás, agora, vamos bater uma salva de palmas para eles? É para vocês essa salva de palmas. Não precisa bater não, precisa receber. Parabéns para você. Por quê? Porque em 2 anos, o que vocês fizeram? Vocês enrijeceram ali o abdômen, flexionaram as pernas e falaram: nós não vamos recuar, nós vamos conquistar, nós vamos permanecer, nós vamos prevalecer, nós não vamos entregar os pontos, nós somos a igreja do Senhor. E vocês permaneceram, vocês venceram. Só que o que acontece depois de 2 anos de tensão? Quando chega agora numa nova estação, você começa a receber reflexos daquela tensão que você viveu há 2 anos. É como se você tivesse uma briga e você tomou uma, e você não sentiu que você tomou uma, porque você está ali, e você toma outra e você continua. Mas daqui a pouco, quando a adrenalina baixa, aí você fala: não, eu estou sentindo. Você está entendendo por que alguns aqui estão, não é cansados, são exaustos? Eu foram 2 anos lá. E sabe qual é o problema agora, pastor? Vou te falar qual que é o problema. É a gente falar assim: a gente precisa descansar sim. Tem que inclusive descansar, mas é mais do que descansar. Se é uma nova estação, você tem que readequar a sua agenda. Você tem que readequar a sua rotina, não é do mesmo jeito que antes não. Você tem que voltar a colocar a igreja como prioridade. É o sabá. É você todos os dias vir aqui com alegria para adorar o Senhor, uma vez a semana, e receber a capacitação e receber o suprimento, porque naquela estação você tirou, mas agora você tem que readequar o seu tempo de descanso. Sabe por quê? Porque antes você aprendeu a trabalhar 24 horas por dia, não tinha nem hora de descanso, você estava só em casa, era só trabalhando. Aí você não readequou a sua agenda. Você não reorganizou, então você precisa descansar. Mas qual que é o problema agora? Sabe qual que é o problema? Presta atenção, líder. É você fazer isso aqui, ó. Eu estou tão cansado. Esses 2 anos, eu estou achando que eu vou passar 2 anos assim agora, a descansar. E aí eu vou te contar qual que é o maior desafio. O maior desafio não é você liderar na crise. Porque liderar na crise tem pressão. Tem pressão de cima, tem pressão de baixo, tem pressão do lado, tem pressão da sociedade, tem pressão da família, tem pressão de todos os lados. E isso é tão bom que te mantém de pé. E agora que não tem pressão, que você tirou a máscara, e agora que você fala voltou ao normal, você dá aquela relaxada, você tem que tomar cuidado, porque agora você pode tomar um nocaute. É agora que você tem que firmar os pés. Essa estação não é uma estação de você recuar, pelo contrário, o desafio não é liderar na crise, o desafio é liderar para fora da crise. É agora que não tem a pressão, é agora que você está mais tranquilo. Então, você precisa descansar? Fala sim, mas mais do que descansar, fala mais do que descansar, eu preciso readequar a minha agenda, a minha rotina para essa nova estação. Por isso você, até fiz um post hoje na minha rede social, você não deve ser movido por necessidade. Você não deve ser movido por oportunidade. Você tem que ser movido pela prioridade. Deus é sempre primeiro. E a partir da sua vida com Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. Essa estação roubou da gente isso, porque a gente está 24 horas. Primeiro Deus. Primeiro dia da semana, Deus. Primeira hora do meu dia, Deus. Você está entendendo? Isso vai nortear, inclusive, o seu tempo de descanso. Então eu quero orar ao Senhor, para que Deus dê para Betesda sabedoria e poder.
discernimento para essa nova estação. Discernimento que vem do alto, sabedoria que vem do alto, poder que vem do alto, para que não pare nos 16, para que avance, para que agora vocês não recuem, mas com uma nova rotina adaptada, cheia do poder, cheia da sabedoria de Deus, você avance ainda mais, como nunca antes, para cumprir plenamente o que Deus tem para você. Receba sabedoria do alto, poder do alto, revelação, discernimento para essa nova estação, em nome de Jesus. Agora, o que é importante também destacar? Vai amarrando aí, vai costurando, o pastor não para. O que é importante destacar? O que é importante destacar é que tem coisas que mudam, mas tem coisas que não mudam. Nós temos que tomar cuidado para nessas mudanças de estação, inclusive nós, o nosso posicionamento, a nossa firmeza. Nós estávamos num ambiente redondo. Aí estamos ali como um líquido. Olha só qual é o problema. Agora a estação é quadrada. Vira na estação quadrada, toma a forma do quadrado. Aí depois pega aquela estação, aquele recipiente quadrado e fala, não, a estação mudou, agora nós somos em forma de estrela. E joga na outra estação, vem aquele líquido e toma a forma de estrela. Está conseguindo imaginar o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que você não pode tomar a forma do mundo. Exemplo, isso não pode mudar. Os valores de Deus, os princípios de Deus. A estação, ela deixou de ser redonda e virou quadrada. Mas eu continuo com a forma de Deus em mim. Eu não tomo a forma da estação. Pegou? A estação muda, mas quem eu sou em Cristo não muda. A estação mudou, aí tem gente querendo atualizar a Bíblia. A estação muda, mas a palavra de Deus permanece. Agora, eu vou dizer, a estação muda, mas o método de Deus não muda. Deus quer agir na terra, e para Ele agir na terra, Ele agia e age e sempre vai agir por meio dEle, por meio do seu corpo. Jesus precisou vir aqui, não é? Vocês cantaram? Somos teus pés, andando em toda parte, não é? Jesus não andou aqui? Você está comigo ou não? Sabe o que eu estou falando ou não? Teve essa música aqui? Somos tuas mãos. Então, olha, antes era o corpo de Jesus agindo. Era o corpo físico. Jesus ressuscitou, subiu, assentou aos céus. E agora como é que ele age aqui? Por meio do seu próprio corpo, a igreja. Os céus e os mais altos céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Para agir na terra tem que ser homem. Por isso que Jesus veio como filho do homem, por isso que ele depositou o Espírito em você. Para agir na terra, o método de Deus não muda. Qual é o método de Deus? São as pessoas. Deus unge pessoas para cumprir seu propósito. Se Deus quer realizar um propósito em Piracicaba e no Brasil, Ele vai fazer isso através de vocês, através de nós. Amém? Então, por mais que a estação mude, o método não muda. Agora, como que a igreja de Deus foi estabelecida? Às vezes você vai dizer assim, nós estamos numa nova estação e ainda vamos continuar com esse negócio de célula. Nós estamos numa nova estação e, olha, você precisa entender que a razão de sermos em célula não é uma estratégia. Eu estava até dizendo aqui, se fosse uma estratégia eu seria um defensor. Mas a razão de sermos em célula é uma clara e consistente base bíblica. Nós somos uma igreja em células por conta da teologia. Se você olhar para trás e olhar para o Êxodo, o povo de Deus saindo do Egito e entrando na terra prometida, como é que Deus conduziu o povo do Egito para a terra prometida? Um líder, Moisés. Ele estava liderando todo mundo, a multidão, 1 milhão de pessoas. E aí, se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 18, verso 17, olha o que o sogro de Moisés falou para ele. Êxodo 18, 17. Moisés, o que você está fazendo não é bom.
você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais para você, você não pode executá-la sozinho. A obra de Deus não é feita sozinho. A obra de Deus é feita por pessoas, mas não é feita por uma única pessoa. Agora, ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. É um imperativo. Não é assim, você quer escutar meu conselho? É uma palavra de Deus, é um comando de Deus. Ouça o meu conselho. Que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus. Levante as suas questões, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e como devem fazer. Escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, estabeleça-os como líderes. De 1000, de 100, de 50, de 10. Está comigo? Eles estarão à disposição do povo. Você vai decidir as mais difíceis, eles as mais simples. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se assim você fizer, você vai ser capaz de suportar as dificuldades, e todo o povo vai voltar para casa satisfeito. O que Moisés fez? Descentralizou. O que Moisés fez? Estabeleceu os líderes. E o que foi isso? Foi a jornada do Egito para a terra prometida. O que é o Egito? O Egito é a vida velha. O que é a terra prometida? É a nova vida de Deus para nós. O que é o Egito? O Egito aponta para este mundo. O que é a terra prometida? Aponta para o céu. Eu ouço te dizer que a eclesiologia, o estilo da igreja de condução do povo de Deus do Egito, da vida velha para a nova vida, deste mundo para a eternidade, parte desses princípios de uma descentralização. De não apenas mas um grupo conduzindo. Você está comigo? Então, se você olha para a Bíblia, para o passado, você vê isso. Se você olha, então, para o ponto central, para a vinda de Jesus. Quando Jesus vem, sabe o que ele faz? Ele não faz sozinho, ele chama os discípulos. E ele passa a maior parte do seu tempo num pequeno grupo do que com a multidão. E quando ele falava para a multidão, ele queria tirar a pessoa da multidão e colocar no grupo de discípulos. Mas ele ficava ali com os seus. E quando ele vai partir, ele dá uma ordem: vão e façam o mesmo. Vão e façam discípulos. E o que eles fizeram? Se você olhar para Atos, começa numa casa e termina numa casa. Eles se dedicavam ao partir do pão de casa em casa. Se você pegar Atos 20, o apóstolo Paulo, ele se dedicava ao ensino publicamente, mas diz a Bíblia aqui, nas casas. Nas casas. E as cartas das igrejas são escritas às casas. Eu sei que você já sabe, mas eu estou aqui para reforçar para você que a razão de fazermos o que fazemos é bíblica. Até o ano de 323, a igreja estava nas casas. Foi Constantino que estabeleceu as catedrais e que, na verdade, cortou esse movimento de descentralização e centralizou. Tirou a Bíblia da mão do povo, tirou o ministério do povo, colocou em um só para fazer. E por isso veio a reforma, fala reforma, tomar a forma original. Qual é a forma? Uma das bandeiras, sacerdócio universal de todos os crentes, a descentralização. E aí vem os movimentos dos pietistas, dos anabatistas, dos metodistas, e o movimento da atualidade. Uma das igrejas mais relevantes dos Estados Unidos nos últimos tempos, a Bethany, Deus falou com o pastor, era uma igreja de 5.000 pessoas, forte. Deus falou com o pastor: os tempos estão mudando. Você precisa preparar sua igreja para perseguição. Você precisa preparar a sua igreja para provação. E o modelo de igreja que você está estabelecendo não é o modelo de igreja que eu tenho para o meu povo. Ele é uma igreja de 5.000, uma igreja que o mundo ia lá visitar. O nome dele é Larry Stockstill. E aí ele fala: o que eu vou fazer? E Deus começa a mostrar para ele o modelo de Jesus. Como Jesus fazia. E o que ele faz? Ele transiciona a igreja dele para uma igreja descentralizada, uma igreja de ministros, cada caso uma extensão da igreja. Resultado, a igreja dele já alcançou mais de 40.000 pessoas.
Hoje ele tem apóstolos em 12 regiões do mundo, multiplicando esta visão. Sabe o que eu estou querendo dizer isso tudo? Para dizer para você, entenda e deixa entrar no seu coração, o tempo muda. E mudou. E você precisa discernir. Mas o método de Deus não muda. O método de Deus são as pessoas. E Deus está querendo ungir vocês, e não apenas vocês, mas através de vocês ungir outros para a igreja avançar neste novo tempo, que eu ouso dizer que é a última colheita. Nós estamos entrando na estação do fim. Eu não quero te desanimar, eu quero te empolgar, porque a Bíblia diz assim, será que não é para esse tempo que Deus te colocou nessa posição? Enquanto é dia, vamos arregaçar nossas mangas, vamos fazer história, mudar a história, porque a noite já se aproxima e nós não vamos poder fazer nada. Então, não vamos ficar só sentados, vamos escrever história. Vamos embora? Vamos escrever história. Então fique em pé aí no seu lugar, fique em pé, discerne aí agora o que Deus falou com você. Discerne, dá sua resposta para Deus, dá sua resposta, fala, Deus, obrigado por esse novo tempo, obrigado por essa igreja, obrigado por entrar nessa nova estação, não me deixa retroceder, me dá sabedoria e poder, me capacita, Deus. E me dá, Deus, cada dia mais apreço pelo privilégio que o Senhor me deu de fazer parte da Betesda, de liderar uma célula, um pequeno grupo. Oh Deus, não me deixa, Deus, cair nas seduções desse mundo para abandonar o barco. Não me deixa, Deus, cair nas seduções desse mundo para abandonar a prioridade que é o Senhor e a tua obra, mas me ajuda, Deus, a avançar nessa nova estação, para cumprir os propósitos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém, pode se assentar então, aliás, antes de assentar, dá uma esticadinha aí, dá uma esticadinha. Eu quero em 20 minutos mais ou menos, pode assentar, te dar um pouco de ferramenta, porque se nós estamos numa nova estação, e se nós vamos avançar, então, como alguém também falou aqui para vocês, vamos avançar com tudo, vamos dar o nosso melhor, não foi? Foi o Josué Valandro, foi? Falou, vamos dar o melhor. Vamos pagar o preço. Vamos com tudo. Então vamos com tudo? Então eu quero te ajudar a você pegar o seu grupo e fazer o melhor. Nada menos que o melhor. Pode passar aí para mim. Aqui eu vou pedindo e o pessoal vai passando. Se tiver fácil eu passo, se não pode passar aí para mim. Pode passar. Já vamos lá, pode passar. Aqui, ó, põe no versículo aí para mim. Isso. Volta aí para mim. Pode voltar. Versículo. Isso. Colossenses 3, 23. Diz assim: tudo que fizerem. O que significa tudo? Até no grego, né? É tudo. Tudo que fizerem, façam de todo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Eu já começo te confrontando. Para quem você lidera a sua célula? Para quem? Eu lidero para o Senhor, eu faço
para o Senhor. Eu vou te contar a chave que me fez crescer profissionalmente numa das grandes multinacionais do nosso país. Eu fui assim, foi assim, em 4 anos eu tive 4 promoções. A minha esposa virou para mim, chegou em casa e falou: o que você está fazendo? Ela que me fez a pergunta, porque eu não ficava contando, né? Fui promovido, mas ela falou assim: Léo, me explica, você está fazendo o quê? Você não está demais, não? Você está pedindo promoção? O que está acontecendo? Aí eu virei para ele e falei assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como quem faz para o Senhor e não para os homens. Eu disse, eu trabalhava para o Senhor, por isso eu chegava mais cedo, por isso eu saía mais tarde, por isso eu resolvi os problemas, por isso eu me antevia aos problemas, por isso eu perguntava para o meu chefe: tem algo mais que eu posso fazer para te ajudar? Por quê? Porque no meu coração eu não estava fazendo para ele, eu estava fazendo para o Senhor. O Senhor pôs na minha mão, então eu vou fazer o melhor. Deixa eu te dizer, Deus te confiou um ministério, Deus te confiou pessoas, Deus te confiou uma célula. Isso é um grande privilégio. O que você vai fazer com o que Ele colocou na sua mão? Vai enterrar ou vai empregar o seu todo o coração como quem faz para o Senhor? Agora, se nós vamos fazer para o Senhor, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser o melhor. Tudo que Deus faz, pega aí, é no mínimo bom. Você vai ver na criação, Ele avalia, Ele fez e diz, é bom. Ele fez e diz, é bom. Ele fez e disse, é bom. Quando Ele fez você, Ele falou, é muito bom. No mínimo bom, Ele nos chama de mais que vencedores, ou seja, nosso padrão é acima da média. Você quer ser bem sucedido nessa nova estação? Saia da mediocridade. Nessa estação vão prevalecer os excelentes no Senhor. E você já tem o drive aí instalado na sua mente: eu faço para o Senhor. Amém? Eu faço para o Senhor. Agora a pergunta é: como é que seria então a célula excelente? Como é que seria a célula feita para o Senhor? Como é que seria a célula que você vai empregar todo o seu coração? Nessa próxima semana as pessoas já vão perceber, algo diferente aconteceu. Como é que seria? Se eu fosse fazer aqui, eu daria para fazer uma lista, cada um falar uma característica, nós íamos levantar aqui quase 100, vamos dizer assim, 200, sei lá, uma lista aqui de coisas para fazer. Não dá para você anotar 200 coisas, né? Por isso tem um livro para te ajudar. Mas eu quero aqui agora destacar 5. Então é como se nós fôssemos colocar agora desafio: São Paulo dentro de Piracicaba. Então vamos lá. Se você anota, gosta de anotar, pega isso, então depois você pega o livro e mais do que ler, você tem que praticar, porque isso aqui não pode ser só teoria, tem que se tornar prática. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é: para você ter uma célula excelente, você tem que entender que as coisas não acontecem automaticamente. Para você ter uma célula excelente, você precisa ser intencional. Isso significa que você é tipo dirigir um carro que está desalinhado, sabe? Se você tirar a mão do volante, ele toma outra direção. Se você quer uma célula excelente, você tem que pôr a mão. Já te falei, o oposto de graça é mérito, não é esforço. Então você precisa se empenhar, você precisa se dedicar para você cooperar com Deus, para a sua célula ser excelente. Então anota aí 5 coisas que eu vou falar para você. Primeira coisa, a sua célula, para ela ser excelente, ela precisa ser viva. Fala, viva. Atraente. Fala, atraente. E cheia da presença de Deus. O que é uma célula viva?
Uma célula viva é mais que uma célula animada. Uma célula viva é mais do que uma célula festiva, é mais do que uma célula alegre. Uma célula viva é uma célula que estabelece vida nas suas relações. É uma célula que estabelece vida e, consequentemente, ela não é apenas uma reunião. Porque você pode ter uma célula super viva, mas se ela se limitar ao encontro semanal, nós estamos fazendo da vida que Deus nos chamou para viver, colocando uma caixa. Eu vou perguntar para você, a igreja é o domingo? A igreja é o culto? Não, o culto é a reunião da igreja, que se reúne para cultuar a Deus, para celebrar a Deus, mas a igreja, ela acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, sim ou não? Nós somos a igreja, nós vivemos como igreja, nós nos expressamos como igreja, então você tem que adequar a sua célula não pode ser uma reunião semanal, sua célula precisa ser viva e, consequentemente, você precisa estabelecer vida nos relacionamentos, que transcende a reunião. Então, se na sua célula você é aquele que diz assim, que bom que você veio, e na hora que vai embora você diz tchau, até semana que vem, tem alguma coisa errada. Que bom que você diz até a semana que vem, porque você já está fazendo o comando do retorno, mas você precisa dizer, cara, a gente se fala essa semana. Ah, que bom que você veio, cara, então vai com Deus, vamos mantendo contato aí, a gente se fala, mas te manda uma mensagem. Está entendendo? É manter vida. Está disposto a transcender a célula não apenas como uma reunião semanal, mas como um lifestyle. Gostou? Um estilo de vida. É um lifestyle. Agora, a célula precisa ser atraente também. Por mais que ela acontece o tempo inteiro e por mais que a gente prioriza Deus, nós vamos fazer para Deus. Então não pode ser de qualquer jeito. Eu te pergunto, passa o filme aí agora da reunião da sua célula, como é que é? Ela é como? As pessoas chegam e ela é atraente? Ela é acolhedora? É cada um por si? Tem gente que recebe e fala, segura aí só um minutinho que eu vou tomar um banho e já volto. Espera aí um pouquinho que eu estou arrumando a mesa. É diferente de você receber a pessoa com um sorriso. Que bom que você veio. Agora, às vezes, você pode até dar um abraço nela. Você pode pôr uma musiquinha de fundo no ambiente. Você pode já preparar a mesa toda para receber as pessoas com os recipientes para cada um pôr um lanchinho ali. Você pode já preparar todo o ambiente para as pessoas assentarem. Você pode ter um cartãozinho que você vai dar para cada visitante que veio. Você não vai deixar as pessoas isoladas, mas você vai proporcionar conexão entre elas. Você está entendendo? Muda o clima, você torna o ambiente acolhedor. Então a célula tem que ser, para ser excelente, ela tem que ser viva. Ela tem que ser atraente, mas principalmente ela tem que ser o quê? Cheia da presença de Deus. A presença de Deus tem que ser tão real ali que a pessoa que chega, ela fala, uau, o que tem de diferente aqui? Você pode dizer a presença de Deus. Eu sou daqueles que gosta de ungir a cadeira, sabe? Para aquele que sentar lá ser eletrocutado com a presença de Deus. Eu gosto de ungir a porta para aquele que passar já perceber. Jejuar pela célula, orar pelos membros, me preparar espiritualmente, preparar o ambiente da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso diferencial. O mundo hoje está fazendo tudo com excelência. Você tem que fazer, não é só para você ficar atrasado, é porque o nosso Deus, ele é o excelente. Mas o nosso diferencial é o sobrenatural. A pessoa, quando ela percebe a presença de Deus, ela fala, eu não quero sair daqui. Eu quero ficar nesse lugar. Então sabe o que eu vou dizer para você? Ore pelos membros, ore pela reunião, chegue mais cedo, prepare o ambiente físico, mas prepare o ambiente espiritual. Seja ousado para deixar Deus agir no sobrenatural. As pessoas querem oração. Não limite o milagre, a cura, a sua simplesmente ali, mas será que Deus vai agir? Ore e deixa Deus ser Deus, porque a nossa célula é o ambiente propício
para Deus se manifestar. Então eu vou dizer para você que uma célula excelente, ela é uma célula que tem mais do que uma reunião semanal. Ela tem um ambiente preparado e a presença de Deus é o mais importante. Segundo lugar, se você quer uma célula excelente, você tem que se posicionar para ser um líder excelente. E aí tem pessoas que dizem assim: então eu vou entregar minha célula, porque eu não sou um líder excelente. Mas eu vou dizer para você, está em você o potencial para ser um líder excelente. Todos podem ser líderes excelentes. Por quê? Porque liderança não é algo que você nasce com ela. Liderança é algo que é desenvolvido. Você não nasce nem falando. Você aprendeu a falar. Você tem a capacidade de relacionar, mas você tem que desenvolver. Alguns na sua trajetória familiar foram proporcionados ou situações da vida que despertaram algumas habilidades de liderança, mas hoje você, se dispondo na mão de Deus, recebendo o Espírito Santo dele, você pode ser muito mais do que um líder. Você pode ser um líder excelente. Então você tem que o quê? Se dispor para Deus agir. E uma das coisas que você precisa fazer, você precisa capacitar. Vou te falar aqui 3 coisas que te ajudam a crescer em liderança. Uma, capacitação. Você vai num médico e se você chega no médico, você percebe que ele não sabe do que ele está falando. Você fala: estou fora desse médico. Você vai cortar o cabelo e quando você chega lá, você vê que a pessoa não sabe direito pegar na tesoura, está toda hora perguntando para o outro: como é que eu faço isso aqui? Como é que eu passo a máquina? Como é que você fala? Estou fora. Por quê? Porque você vai confiar em quem é, fala, capacitado. Capacitado. Agora, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Então o que você tem que fazer? Você precisa se capacitar. Parabéns por estar aqui, parabéns por abraçar essa conferência e participar de cada uma, parabéns para os que estão anotando. Por quê? Porque é uma capacitação. Então aproveite as oportunidades para você se capacitar. Tem pessoas que estão caminhando com o Senhor e ainda nem leram a Bíblia toda. Eu vou dizer para você: leia. O problema não é você não ler a Bíblia toda, o problema é ela estar fechada. Se você não souber tudo, e que nem vai saber nunca, mas se dispor a aprender todos os dias um pouquinho, as pessoas vão confiar em você. Por quê? Porque é alguém que está crescendo, é alguém que está capacitando. Então, líder, se capacite. Se você pega um material desse, não guarda. Tem gente que compra e guarda. Tem que ler. Tem que anotar, tem que praticar. Você está entendendo? Então diga: capacitação. Segundo, sabe o que vai te ajudar a crescer em liderança? Fala assim: conexão. Conexão. Você precisa conectar com as pessoas, importar com as pessoas. Nessa estação, sabe o que eu aprendi, cara? Sabe o que é importante? 2 palavras. Se os líderes aprenderem 2 frases, eles precisam falar para todo mundo. É assim: você está bem? Está tudo bem com você? Essa é uma. Sabe qual é a segunda, Elô? É assim: eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Meu amigo, você quer subir seu nível de liderança? Fala essas 2 frases para todo mundo da sua célula. Isso é o quê? Isso é conexão. É você importar com as pessoas. As pessoas, antes de querer saber, John Maxwell, antes de querer saber o quanto você sabe, vão querer saber o quanto você se importa com elas. Isso é o quê? Conexão. Isso é o quê? Relacionamento. Fala a verdade. Você confia em quem? Em quem é capacitado? Sim. Mas você confia em quem é seu amigo. Tem líder que separa meus amigos, minha célula. Está errado. Meus amigos, entrou para minha célula, meus amigos e meus amigos, são todos meus amigos. E eu me importo com eles, eu relaciono com eles. Então, você quer ser um líder excelente? Relacione. Agora,
vou te dizer, presta atenção nessa. A capacitação e as suas habilidades podem até abrir portas ou te levar num lugar. As suas conexões vão abrir portas, sem dúvida, para você. Mas só o seu caráter te mantém lá. Você quer ser um líder excelente? Caráter, integridade. As pessoas têm a capacidade de ler a profundidade do nosso caráter. As pessoas sentem se você é verdadeiro ou não. Então, o caráter é uma decisão, isso é um pré-requisito de um cristão, ser alguém de caráter. Então, eu vou dizer para você, se capacite para ser um líder excelente. No livro, eu trabalho os requisitos inegociáveis, eu falo do caráter, eu falo de ser tratável, eu falo de ser transparente, eu falo de você ser cheio do Espírito, eu falo sobre você ser consagrado, porque uma coisa é ser santo, outra coisa é ser consagrado. Ser santo é relacionado à moral, ser consagrado está relacionado com a sua dedicação. Tem pessoas que acordam cedo para ganhar dinheiro, são consagradas ao trabalho, mas não acordam cedo para buscar a Deus, não são consagradas ao Senhor. Está entendendo a diferença? O que uma pessoa consagrada, ela não lidera uma célula como um ministério. É um estilo de vida. Faz parte de quem ela é. Eu sou líder. Você quer que eu pare de liderar? Então me mate. Porque eu sou consagrado ao Senhor. Se você me mudar para qualquer lugar do mundo, sabe o que eu vou fazer lá? Discípulos. Sabe o que eu vou fazer lá? Pregar o evangelho e fazer discípulos. Onde eu for, eu vou conectar com pessoas para amar as pessoas, para transferir o evangelho para as pessoas. Isso é liderança. Então ali eu estou falando de requisitos inegociáveis. O que é inegociável? Esse eu ponho por último, né? Porque aí já fecha tudo. É o quê? É você não liderar a sua célula como um ministério, como algo à parte da sua vida. Mas um líder excelente, ele traz a liderança como sua própria vida. Eu não sou, horas vagas ou algumas horas eu sou marido. Eu sou marido o tempo inteiro. Eu sou pai o tempo inteiro. Assim como eu sou líder. Quer ser um líder excelente? Diga assim, eu sou um líder. Para a glória de Deus. E ali tem também os hábitos. Depois você vai aprender que o quê? Tem certas coisas, eu compartilho ali os 8 hábitos. Tem certas coisas que nós vamos desenvolver na nossa vida por hábito. Algumas pessoas falam, como é que o pastor Ricardo dá conta de tanta coisa? Sabe por que ele dá conta? Porque se tornou um hábito para ele. É um hábito ele orar, é um hábito ele contactar com as pessoas, é um hábito ele se dedicar ao crescimento, é um hábito ele... Você está entendendo? É um hábito. Então tem coisas que você vai aprender a desenvolver como um hábito, são os hábitos indispensáveis. Terceira marca de uma célula excelente. É uma célula, anota aí, organizada. Digo organizada. Fala, estruturada. As funções são estabelecidas e distribuídas. Eu sei que vocês viram aqui os 7 caminhos para uma célula multiplicadora. E você aprendeu sobre empoderar as pessoas, sim ou não? Eu estou por dentro dessa conferência, gente. Você aprendeu sobre empoderar as pessoas, sobre capacitar as pessoas. Qual é o problema? O problema é que às vezes as pessoas estão fazendo tudo sozinho. Então você quer ver um líder que é um líder? Na verdade não é um líder. É um executor. Um executor excelente. Ele convida todo mundo, ele prepara o lanche, ele dá as boas-vindas, ele faz a dinâmica, ele faz o louvor. Ele dá a palavra, ele faz a oração final, ele dá os avisos e ele arruma a casa depois. Ele é um executor, ele não é um líder. E daqui a pouco vai ser um executor morto, porque ninguém dá conta. O líder, aula de liderança em 1 minuto. O que é um líder? Líder é uma pessoa que influencia pessoas para cumprir um propósito.
O líder, ele não é o executor, o líder, ele é o influenciador, ele é o mobilizador para as pessoas cumprirem o propósito. Então, uma célula excelente, ela vai ter as funções estabelecidas e bem distribuídas. Sabe qual é o problema? O problema é que o líder não está parando para estabelecer as funções e delegar quem é que vai fazer cada uma, porque o dia que você fizer isso, você vai ver o quanto você vai render, você vai ver o quanto que as pessoas vão pertencer mais, e o quanto que o seu grupo vai melhorar, e todo mundo vai engajar. Então eu criei na minha célula o núcleo da célula. Você tem na sua célula o núcleo? O núcleo da célula são os mais comprometidos. Ali vocês acertam algumas coisas importantes e multiplicam para todo o grupo. Agora, a célula também tem que ser organizada, porque ela é para o Espírito Santo agir, ele deve agir, mas você pode, antes de ir para a reunião, buscar o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, fala comigo. Você pode consultar, ou na verdade deve, o que Deus direcionou para você, por meio da liderança e do pastor, através da lição, e ali você preparar a reunião. Está acontecendo aqui a reunião em quanto tempo? A reunião da célula. 1h30. Então você tem 1h30 para viver ali os pilares de uma célula. Tem gente fazendo em 3, né? Então, esse é um problema. Por que esse é um problema? Porque quando a sua célula não tem uma identidade, ela não gera credibilidade. Se as pessoas não conseguem prever, ela vai acabar daqui 1h30, então eu vou. Se ela sabe que dura 3 horas, ela fala: eu não vou. Eu não posso, eu tenho que acordar cedo, meu filho tem que dormir, eu tenho outras coisas para fazer, eu não vou. Eu nem vou levar meu visitante, eu não vou levar meu amigo. Está entendendo? E ao mesmo tempo, você tem a sua 1h30 para você viver cada fase, cada estação da célula, cada momento da célula, me desculpa. Então, o que eu vou? Como é que vai ser a abertura? Como é que vai ser a dinâmica? Como é que vai ser o louvor? Como é que vai ser o compartilhar? Como é que vai ser a palavra? Como é que vai ser o momento de oração, de desafios, de orientações finais? E você separa um tempo para cada momento. E põe uma pessoa para conduzir cada momento. E ali é claro que você vai sendo guiado pelo Espírito, porque tem que dar liberdade para ele, porque às vezes você vai interromper o que Deus está fazendo, mas ao mesmo tempo você está ali para liderar. Então você precisa se preparar. Isso fala de uma célula organizada, estruturada. As funções são estabelecidas e bem distribuídas. Eu também quero dizer para você que uma célula excelente, ela é uma célula que vive todas as etapas, todas as estações. Não adianta você ficar em uma fase só na sua célula o tempo todo. Não dá. E também você não pode interromper alguns processos que Deus está fazendo. Então nós precisamos ter uma jornada, mas uma jornada com propósito. Jesus falou: vão pelo mundo todo, leve o evangelho, façam discípulos, batizando-os, ensinando. Então, nessa jornada da grande comissão, nós precisamos organizar a nossa célula em fases, em estações. Então, quais são as estações aí, o ciclo anual da célula? Nós organizamos lá na central as nossas células. Não estou querendo dizer que tem que ser assim aqui, mas você precisa pelo menos discernir o momento que a sua célula está. Primeira etapa, uma etapa de crescimento, onde todos da célula tenham a clareza do que é a célula, do propósito dela, e ao mesmo tempo, quem você vai alcançar para Jesus. Numa estação de crescimento, todos da célula têm o seu eu mais um. Todos da célula têm um cartãozinho com o nome daqueles que ele está orando para ganhar para Jesus. Todos da célula têm o seu alvo de oração. E ali naquela estação as lições são evangelísticas. Naquela estação tem apelo de decisão. Pode fazer um evento de colheita, um dia do amigo legal. É uma estação de crescimento. Mas terminada a estação de crescimento, você tem que discernir para entrar numa outra estação. Qual é a outra estação?
É a estação do cuidado, é a estação de consolidar aquelas pessoas. Então, aí o que você tem que garantir? Que todo mundo da célula tem uma Bíblia, que todo mundo da célula tem pelo menos um app da Bíblia, que todos da célula saibam manusear a Bíblia, saibam fazer um devocional. Você tem que garantir que todos da célula tenham um discipulador. Quem vai discipular quem? O líder vai discipular todo mundo? Não tem jeito. Então ele vai acompanhar os líderes em treinamento, o líder, e os líderes em treinamento e membros maduros vão acompanhar os demais da célula, de forma que todos estão sendo discipulados. É nessa fase que todos precisam conhecer a igreja, ser direcionado para o curso adequado. É a fase do cuidado. Depois entra numa outra estação, a estação da comunhão, onde nós vamos crescer mais no relacionamento um com o outro, na vida um com o outro, na intimidade um com o outro, no servir juntos. E depois você entra numa outra estação, que é uma estação onde você vai preparar para a multiplicação. O que é o preparar para a multiplicação? O que eu preciso desenvolver no meu líder em treinamento? Tem gente que talvez está nessa fase, mas ainda não passou o checklist no líder em treinamento. Meu líder em treinamento tem compromisso com Deus? Tem. Tem compromisso com a célula? Mais ou menos, porque ele às vezes chega atrasado. Vou trabalhar nisso. Meu líder em treinamento já conduziu cada função da célula? Ele já conduziu a célula sozinho? Meu líder em treinamento, ele já completou o curso de formação? Meu líder em treinamento já leu o livro adequado para ele se capacitar? Meu líder em treinamento já está discipulando pessoas? Ele está pronto. Beleza, então agora eu vou preparar o quê? As pessoas. Quem vai ficar com quem? Aí você conversa no núcleo, aí você conversa entre o próprio grupo, você faz ali os experimentos e naquela estação você faz microcélula. Ou você põe o líder em treinamento para no momento de oração, orar com o grupo dele e você orar com o seu. É uma fase de preparo para multiplicação. Agora entenda uma coisa, não significa que na estação do crescimento você só vai crescer, porque na estação do crescimento você já precisa apontar que a célula tem um alvo de multiplicar. Não significa que na estação do crescimento você não vai cuidar, porque o cuidado é contínuo. Não significa que na estação do crescimento você não vai relacionar. O que significa que na estação do crescimento você vai dar foco. Não significa que na estação do cuidado você não vai evangelizar. Sua célula nunca para de ganhar pessoas para Jesus, mas significa que nessa estação você tem um foco. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora, qual é a chave? A chave é, antes de cada estação, você fazer uma reunião de planejamento. Porque quem falha em planejar, planeja falhar. Tem um capítulo aqui só dedicado para planejamento. Tem uma planilha, tem uma estrutura, um caminho para você planejar a sua célula, cada detalhe dela e cada momento, cada estação. Então, você já fez uma reunião de planejamento com a sua célula? Com certeza você vai dizer sim. Eu vou perguntar, qual foi a última? Então, se nós estamos agora entrando numa nova estação, quem sabe agora, já nesse próximo mês, você já não vai preparar para reunir uma sua célula para planejar, para discernir a estação que vocês estão, o que é necessário nessa estação e como serão os próximos 3 meses. Terminou essa estação? Encontra, avalia, como é que está a nossa célula, o que a gente pode fazer para melhorar e já planeja a próxima estação. Está comigo? Então, último e não menos importante, uma célula excelente é uma célula que é eficiente no cumprimento dos seus propósitos. Qual o propósito dessa cadeira que está na minha mão? Qual o propósito? Você tem certeza? Eu posso me assentar aqui? Posso. Por que eu posso me assentar nela? Porque ela tem 4 pilares. E esses 4 pilares fazem com que esta cadeira cumpra o seu propósito. Para a nossa célula cumprir o propósito dela, você tem que garantir que os pilares estão bem estabelecidos.
Então faz o checklist. Faz o checklist. A sua célula tem o pilar da adoração. O que é o pilar da adoração? É o pilar que diz: toda célula é para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua célula glorifica a Deus? Fala a verdade, as pessoas vão para lá para quê? Elas vão para lá porque a comida é boa, elas vão para lá para network, elas vão para lá para quê? A presença de Deus tem que ser o mais importante. A presença de Deus, a adoração a Deus, promover a glória de Deus, tem que ser um pilar na sua célula. Mais do que um lanche bom, mais do que pessoas legais, nós precisamos do essencial, da presença de Deus. Amém? Segundo pilar, lá na sua célula tem comunhão, tem relacionamento, tem vida na vida, tem uns aos outros. A Bíblia tem uns aos outros para cada dia do ano. Você tem que avaliar se o pilar da comunhão está presente lá. A célula é mais do que uma reunião. Tem comunhão? Maravilha. Então você já tem 2 pilares. 2 pilares sustentam a célula. 2 pilares dá sustentação para essa cadeira cumprir o propósito dela? Não. Então, adoração, comunhão, outro pilar. Outro pilar é edificação. As pessoas que estão participando do seu grupo, elas saem mais maduras. Elas estão sendo edificadas, elas estão sendo capacitadas, elas estão crescendo em Deus, sem garantir que esse pilar está sendo cumprido. Não, elas estão sendo. Você pode fazer isso através da lição? Sim. Mas você pode fazer isso através do discipulado. Você pode fazer isso através dos cursos que a igreja oferece. Então esse pilar tem que ser cumprido. Outro pilar, 4º pilar, é o pilar na verdade, serviço. O pilar do serviço é o quê? Todos têm que contribuir com o seu dom, com a sua habilidade, com o seu talento. É um corpo, é uma perna. Se eu encaixo a perna no corpo, mas a perna não cumpre o propósito dela, fica um corpo disfuncional. Até essa perna que não mexe no corpo, pode se tornar um fardo para o corpo. Então qual é o objetivo? É a perna encaixar no corpo e a perna cumprir o propósito no corpo. Então as pessoas que estão no seu grupo precisam ser conectadas para o serviço. Amém? E aí, cumpriu? Então você tem adoração, você tem comunhão, você tem edificação e você tem o serviço. Ela é centrada em Cristo, ela visa os relacionamentos, ela tem um discipulado, uma capacitação e ela envolve todos participam. E aí? É uma célula boa ou não? Pode ser. Por quê? Porque essa célula, para ela ser boa e ser cumprido o propósito, ela precisa do principal, que é o quê? Ser oferecida para que as pessoas possam assentar. É o pilar do evangelismo que impulsiona a multiplicação. Sabe o que tem acontecido? A gente tem muitos grupos que tem tudo isso: adoração, comunhão, edificação e serviço. E fala, minha célula é boa demais. Eu vou dizer, não é. Por quê? Porque pensa comigo, Jesus veio aqui e Jesus falou assim: vão por todo mundo e pregue o evangelho. Jesus, antes de dizer isso, ele lembrou: toda autoridade foi me dada no céu, onde desde a eternidade eu governo, e na terra, onde eu venci na cruz, fui no inferno e tomei as chaves do Hades. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, agora não é um conselho, agora não é uma opinião, agora não é uma sugestão. Portanto, vão e façam discípulos. Vão
e cumpram o propósito, e levem pessoas ao batismo, ensine elas a obedecer, vão, e alcance as pessoas, vão. Então pensa, Jesus ele dá um comando para um demônio, e o demônio obedece e sai do corpo de uma pessoa. Jesus ele vem e dá um comando, e ele comanda uma tempestade, e a tempestade vai e fica quietinha. Ele vira para a igreja, ele vira para os discípulos e fala: vão igreja, abra a porta das casas, convida as pessoas, vão igreja, leva o evangelho, leva a salvação, vão. Ah não, mas nós já estamos na adoração, nós já estamos na comunhão, nós já estamos na edificação, nós já estamos no serviço, mas eu quero que vocês cumpram o propósito disso tudo, não ficar só para vocês, vão. Amigo, se um demônio obedece, se uma tempestade obedece, se a igreja não obedecer, arranca a placa da igreja. Se a célula não obedecer, pode tirar o nome de lá. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, falar para vocês. Eu entendo que nós precisamos muito de cuidar. E nós não vamos parar de cuidar. Eu falei para vocês, pergunta, tá tudo bem? Posso ajudar em algo? O cuidado é muito importante. Muito importante, nós não vamos abrir mão dele. É cuidar no começo e é cuidar no fim. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não podemos, em detrimento do cuidado, parar de evangelizar. O dia que nós pararmos, nós estamos sendo desobedientes, insensíveis às necessidades das pessoas, negligentes à exclusividade do evangelho, é só ele que salva. Nós estamos sendo inconscientes e não estamos promovendo a glória de Deus, porque o nosso Pai é glorificado quando nós damos muito fruto. Ele nos chama para irmos e para multiplicarmos, para fazermos discípulos. Então eu estou aqui para dizer para vocês, a sua célula tem que ser viva, a sua célula tem que ser atraente, ela tem que ser cheia da presença de Deus, amém? A sua célula tem que ter um líder excelente. A sua célula tem que ser organizada, estruturada, com as funções estabelecidas e distribuídas. A sua célula tem que viver cada etapa, cada estação. Mas a sua célula não pode perder de vista a multiplicação. Você tem que agora plantar a multiplicação no seu coração. Por quê? Porque nessa estação, Deus está nos chamando para ir. Deus está nos chamando para alcançar. Deus está nos chamando para multiplicar. Nós estamos na última estação e a nossa colheita é determinada pelos trabalhadores. Eu fico feliz que aqui tem muitos, mas o desafio é que cada um gere mais um. O desafio do líder não é multiplicar alcançando uma nova pessoa. É claro que você deve batizar alguém, mas o desafio do líder é se multiplicar. É você gerar alguém como você. E eu quero finalizar encorajando você a se multiplicar. Ali fala dos requisitos para multiplicação. Sabe quais são? Começa com uma data da multiplicação. Quem sabe nessa nova estação, na sua reunião de planejamento, você já não vai começar estabelecendo a data. Ali fala de líder em treinamento preparado. Tem gente que está aqui e ainda não tem um líder em treinamento. Quem sabe você não vai escolher alguns, não apenas um, para investir naquelas pessoas. Fala ali também de requisitos das pessoas da célula alcançar novas. Quem sabe você não vai desafiar todos da célula a se multiplicar. Um visitante se multiplicando em mais visitantes. Um membro se multiplicar em outro membro. Você se multiplicar em outro líder. Eu quero te encorajar a você avançar. Avançar nessa estação com toda a dedicação. Avançar nessa estação com excelência. Avançar nessa estação para cumprir o propósito através da sua célula. Fica de pé, eu quero orar por você. Papai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por esse tempo.
Obrigado, Deus, por esse tempo de inspiração. Obrigado, Deus, por esse tempo de discernimento espiritual. E obrigado por esse tempo de capacitação. Eu oro, Deus, para que essa capacitação, esse ensino que foi transmitido, seja recebido por cada um como um talento na sua mão. E eu oro, Deus, para que recebam este talento e que sejam fiéis a ele. Que não fiquem com receio, mas que possam multiplicar para a sua honra e glória. Eu oro, Deus, para que o Senhor ajude a cada ensino se transformar numa prática. Que o Senhor abençoe, Deus, cada líder. Abençoe, Deus, cada célula, para que possam avançar cada vez mais. Eu oro para que avancem nesse novo tempo e cumpram o propósito. Eu oro por células vivas. Eu oro por células acolhedoras, atraentes, mas principalmente cheias da sua presença. Eu oro, Deus, que o Senhor capacite cada líder a ser um líder excelente. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê aqui também às células da Bethesda organização. Dê aqui também uma capacidade para delegar e levantar todos para contribuir. Que o Senhor abençoe as células, Deus, a discernirem os tempos, a se prepararem e a viverem cada fase, cada estação. Por fim, eu oro, Deus, para que o Senhor derrame uma unção de multiplicação, para que as células cumpram um propósito, em especial o propósito de pregar o evangelho e fazer discípulos, de multiplicar. Abençoa, Deus, abençoa. Receba na sua célula, na sua vida, uma unção de multiplicação. Que nesta conferência e nesse novo tempo a sua célula seja amplamente capacitada e impulsionada para cumprir o propósito, com excelência, com graça e favor, nessa nova estação, em nome de Jesus.